Usados um dicionário bíblico, uma enciclopédia bíblica. Com esses recursos, você terá a oportunidade de se aprimorar. Para fazer o seu pedido, ligue ou visite o site. Estamos de volta e rapidamente mencionamos 2 ou 3 programas atrás sobre o eunuco da Etiópia, que estava lendo em sua carruagem. Ele era o tesoureiro da grande nação da Etiópia, tinha ido até Jerusalém para adorar o Senhor e ele pegou um pergaminho do grande profeta Isaías e estava lendo no capítulo, qual era mesmo? Salmo 53, capítulo 53 de Isaías. Isso mesmo. Você quase acertou. Passei e foi longe. Livro errado. Pelo menos é Antigo Testamento. Obrigado. É o que sobrou, né? Pois é. Ele estava lendo o livro de Isaías, capítulo 53, e não entendeu. E o Senhor enviou Filipe até Gaza, que fica a mais ou menos 100 milhas de distância dali, por um homem. E Felipe lê para ele explica para ele o que estava lendo. E esse etíope aceita Jesus. Ele foi o primeiro gentio a receber o Senhor no coração, pelo menos no que sabemos. Vamos começar no versículo 36. Pode continuar. Irmão Swagger, em relação a esse etíope eunuco, posso fazer uma pergunta? Você acha que esse etíope tinha a pele marrom ou pele negra, hein? Eu acho que sim. Então, essa crença de alguns que o evangelho é uma religião de brancos, só para pessoas brancas, ela acaba aqui. Ótimo, porque até essa época os judeus pensavam que o evangelho era para eles. Mas Felipe pregou para os samaritanos, provando que não era só para judeus, mas samaritanos. E agora ele estava pregando o evangelho para um homem negro. E mostra aqui que o evangelho é para todas as raças. Todas as raças. Jesus morreu pelo mundo inteiro. E eu não queria mudar de assunto aqui, mas queria mencionar isso porque isso aqui é algo... Aqui está um homem etíope, pele negra ou pele marrom, que estava sendo salvo e Deus não mostra parcialidade alguma. Eu nunca penso na nacionalidade ou na cor da pele, isso nunca passa pela minha cabeça. E o Senhor só olha para 2 tipos de pessoas: quem é salvo e quem não é. E o resto não importa, ou está salvo ou não está. Um dos dois. Pode ler o versículo 36. Indo eles caminhando, chegaram ao pé de alguma água. Enquanto caminhavam, com Felipe explicando a ele esse tempo inteiro, chegaram a um lugar onde havia água. Evidentemente, Felipe tinha explicado a ele que o batismo nas águas era o sinal exterior que Jesus tinha sido aceito dentro do coração. E disse o eunuco: eis aqui água, quem impede que eu seja batizado? Ele tinha aceito a Jesus e agora queria segui-lo até o batismo nas águas. E disse Felipe: é lícito, se creias de todo o coração. Apresenta a única exigência bíblica para ser salvo: crer de todo o coração. É o que estamos tentando te dizer o tempo inteiro, certo? E é o único pré-requisito para o batismo nas águas. Você precisa crer, ter aceitado a Cristo. É isso que a salvação traz. O batismo nas águas, de fato, é um sinal, como já falamos, ou uma evidência da salvação, não uma forma de adoração que traz salvação. Não consigo entender nenhuma pessoa que entrega o coração para Jesus e depois se nega a ser batizada nas águas. Nunca ouvi uma pessoa assim. Não estou dizendo que não existe, mas o segundo ponto que eu quero fazer aqui é que se por alguma razão ou de alguma forma o batismo nas águas não estiver disponível, se estão em um deserto ou estão em um exército ou em uma batalha, sei lá, não é essencial para a salvação. Não é mesmo não. E nós acreditamos na imersão total. Quando lemos o Didaquê,
que é um documento do Novo Testamento. Ele mostra procedimentos diferentes para o batismo. Existem ajustes de acordo com o que está disponível, porque Deus vai olhar para a intenção do coração mais do que qualquer outra coisa. E é isso que Felipe está dizendo aqui. Se você crer de todo o coração, é lícito. Então não é bem o tipo, ainda que deva ser imersão, se possível. Mas por um outro lado aí, existem milhões que pensam que o batismo nas águas o salva, correto? Eu e a Francis conversamos, isso já faz alguns anos, passamos umas 3 ou 4 horas com o Pat Boone e a esposa dele, e ele me falou: irmão Swagger, antes do Senhor salvar minha alma, mudar minha vida, eu pensava, ele falou, eu era membro de uma denominação que pensava que o batismo nas águas era a salvação. Ele disse, eu batizei não sei quantas pessoas em minha piscina, atrás da minha casa. E ele falou, todos pensavam que estavam salvos, mas depois que eu realmente aceitei a Cristo e fui batizado com o Espírito Santo, eu entendi que aquelas pessoas não estavam salvas. Talvez um ou outro estava salvo, não tenho certeza. O Senhor podia salvá-los se eles tivessem clamado a Ele e acreditado, mas ao mesmo tempo eles eram levados a acreditar que aquilo salvava eles, e não salva. É o que eu quero que o povo entenda, não salva. E temos milhões que foram batizados quando crianças, quando bebê. A Bíblia não ensina batismo de crianças, não ensina, não é bíblico. E se você foi batizado quando bebê, vamos dizer assim, na igreja, e pensa que está salvo, não está. Senhoras e senhores, no momento que você chegou a um ponto de poder entender as coisas, você precisou entregar o coração a Cristo. E quando a situação é com o bebê, Deus não reconhece esse negócio de batismo de bebês. Deus não aceita, entendeu? Então, a pessoa pode se batizar outra vez? Claro, claro que pode. Depois de aceitar a Cristo? Com certeza. Eu fiz isso. Foi uma das evidências para mim, porque a primeira vez que fui batizado, eu tinha 8 anos de idade, isso na igreja, mas eu não estava salvo. Uma das coisas que deixou claro para mim, depois que eu nasci de novo, com 25 anos, o Espírito Santo começou a falar comigo sobre batizar nas águas. Não vou entrar na história inteira, mas foi um encorajamento do Espírito Santo testemunhando para mim que eu precisava obedecê-lo no batismo das águas. Li a história de uma senhora muçulmana do Paquistão que aceitou a Jesus por causa de vários eventos que foram bem destrutivos. E ela não entendia nada do Senhor. Ela pedia a ajuda do tio, lia o Alcorão e não encontrava respostas. E um dia, do nada, sem saber por que, ela pediu ao tio dela, você pode me arrumar uma Bíblia? E ele perguntou, para que é que você quer uma Bíblia? E ela disse, eu quero olhar para ela. Ela pegou a Bíblia, foi deitar para dormir e começou a ler em Mateus. E disse que sentiu um consolo como nunca sentiu antes. E ela colocou a Bíblia do lado da cama dela, foi dormir e teve um sonho. E nesse sonho ela olhava para o lado da cama e tinha um vaso ali que era muito caro. E então tinha um perfume ali que encheu o quarto com um aroma que era muito agradável. Ela acordou, olhou e a Bíblia estava ali. Ela aceitou a Jesus, foi até um missionário, ele não estava lá, então ela voltou para casa e ela era divorciada, era uma das causas do problema dela, estava buscando ajuda. E ela precisava ser batizada nas águas, mas não tinha ninguém para batizá-la. Você não encontra muita gente batizando os outros no Paquistão. Então, ela colocou o melhor vestido, encheu a banheira de água, sentou dentro da banheira e disse, Senhor, é o melhor que eu posso fazer, mas eu te amo. Certo, o Senhor mudou minha vida e me deu consolo, me deu esperança, eu nasci de novo.
e, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, colocou a mão na cabeça dela e se batizou. E alguém pode dizer, você acha que aquilo é real? Claro que foi real. Com certeza foi. Eu fui batizado nas águas quando eu tinha 8 anos. A diferença entre nós é que eu estava salvo. Eu não. E mais uma coisa que você mencionou há poucos instantes. Eu não vejo aonde nossos amigos metodistas, aonde eles tiram essa ideia da aspersão. Parte disso, e eu não usaria como uma ferramenta ou um meio regular, creio que a imersão no Didaquê eram instruções. Água viva é o termo que eles usavam, que era para submergir. Quando a pessoa saia da água, essa é a fórmula que devemos usar. Mas até no Didaquê eles mencionam a aspersão de água se é só o que tem disponível. Se não existe outra escolha. E eu concordo. Está na mesma categoria de algo que você descreveu. Não é sobre uma forma, mas obediência e reconhecimento que você está unido a Cristo. Vamos terminar esse capítulo 8 de Atos antes de começar o outro? E diz Felipe, é lícito se crer de todo o coração, sendo a única exigência bíblica para a salvação. Pode continuar. E respondendo, ele disse, creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus. Mostra que Felipe tinha explicado o evangelho para esse homem muito bem. E ele, o etíope, mandou parar o carro e desceram ambos à água, tanto Felipe como o eunuco. Nos mostra que o batismo nas águas é pela imersão e não por aspersão, como alguns ensinam. E Felipe o batizou, e quando saíram da água, o Espírito do Senhor arrebatou a Felipe. Quer dizer o que está escrito aqui, e não viu mais o eunuco. Deve ter sido uma grande experiência. E ele, o etíope, jubiloso, continuou seu caminho. A viagem valeu a pena. O tempo acabou. Muito obrigado por estar conosco hoje. Creio que o Senhor nos ajudou a te abençoar com algumas coisas. Não perca o próximo programa. Obrigada por assistir o programa de hoje, um estudo na palavra. Assista os programas arquivados online no site sunlifetv.com.